tudo. Agora não, aí se ensina o seguinte, ó, religião atrapalha as pessoas, religião atrapalha o governo, religião essa é a ideia errada, tá bom? Então vamos falar de evangelho verdadeiro agora? Vamos lá? Então, essa lição de hoje foi escrita pelo pastor Sebastião Nascimento e ele é colaborador da nossa revista bíblica da Bênção, tá bom? Um colaborador de uma empresa recebe de seus encarregados tarefas a serem executadas, assim como capacitação para realizar. Jesus também fez com que aqueles que iriam prestar esse serviço tivessem essa capacitação. Então a primeira coisa que Jesus fez foi dar capacidade para eles. Então eu quero dizer para você, ser evangélico é ser capacitado por Deus. Né? Nós já falamos sobre os dons do Espírito em outra aula e tudo mais. Né? Em Mateus 10:1, olha o que está escrito aqui. Ó. Tendo Jesus chamado 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, curar todo tipo de enfermidade. Então, Jesus não vai enviar você para fazer algo sem te dar essa capacidade. Ele vai te dar essa capacidade. Né? O que é a pregação do evangelho? O que é evangelizar? Né? É obedecer uma delegação de Deus. Deus delegou para nós essa autoridade. Né? Então, quando a gente pega Mateus capítulo 10, vê do versículo 5 ao 14, nós encontramos Jesus dando instruções de como agirem na seara, tá vendo? Seara é o quê? É uma plantação, né? É uma cultura. Na verdade, olha só que interessante, né? Cultura vem da palavra culto, né? Então, cultura é o que é? Aquilo que você cultiva, aquilo que você cultua, né? Então, por exemplo, o que é que forma uma cultura de um país? Aquilo que ela crê. Então, qual é a cultura do Brasil? Né? Nos anos 80, a cultura do Brasil era toda mistificada, as pessoas não acordavam, não saíam de casa sem antes ouvir o horóscopo, aquele misticismo todo, e mandingas, e patuás e tudo mais. Estão querendo voltar com isso. Só que essa cultura, ela se provou ineficaz, ela provou que o país ele estava subdesenvolvido. A partir dos anos 70, 90, 80 e 90 e 2000, o evangelho no Brasil fez assim, bum! Faça uma pesquisa, você que é um sociólogo, faça uma pesquisa, você que é antropólogo, faça uma pesquisa, você que é cientista político, você vai ver que nos últimos 30 anos, quando o evangelho cristão cresceu no Brasil, ou seja, os brasileiros começaram a ser evangelizados, o nosso país melhorou. O nosso país saiu daquela linha de extrema pobreza, de subdesenvolvimento, e hoje nós somos um dos países mais visados no mundo em relação às suas riquezas. Sem contar que todo ano o Brasil bate recorde de produção agrícola, de tecnologia e tanta coisa, não é isso? Agora, graças ao quê? Ao Evangelho. Agora, vamos tirar do âmbito nacional, global, universal, e vamos trazer para o nosso momento, para o nosso ambiente aqui. Se você evangelizar aí no teu bairro, querido, vai diminuir a criminalidade. Vai diminuir o desemprego, vai diminuir as separações de casais, vai diminuir as brigas, vai diminuir a violência. Por quê? Porque aonde chega o evangelho, chega a paz, chega a cura, chega o milagre, chega a bênção, chega a transformação, chega a prosperidade, chega as oportunidades. Mas não, sabe o que o diabo quer, querido? Que você guarde para você o que você recebeu de Deus. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Então, presta bem atenção nisso. Então, em primeiro lugar, Jesus os capacitou. Em segundo lugar, ele os empoderou. O que é empoderar? É dar poder.
né? É você mandar alguém para um lugar e falar assim, ó, eu tô te dando poder. Você pode fazer em meu nome. Jesus falou assim, ó, vocês podem ir lá e falar em nome de Jesus. Então, quando você for pregar o evangelho, não prega no teu nome, não fica preocupado, mas eu tenho defeito, eu não sei falar direito, eu sou pobre, eu estou desempregado, eu estou com um problema na família. Não é no seu nome, não é no seu nome. Não é você, não é o seu dinheiro, não é o seu emprego, não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, é o poder de Deus, gente. É o poder de Jesus. Né? Eu fico muito admirado de pessoas hoje em dia que acham que tudo que tem que as coisas de Deus tem que ter um preparo, uma faculdade, um mestrado, doutorado e pós-doutorado e mais não sei o que, não sei o que. Não! Se você crê, você pode ser usado por Deus, porque Deus está te dando poder. Poder para expulsar demônios, poder para falar novas línguas, poder para curar os enfermos, poder para abençoar as pessoas. Esse poder é para você, é para mim. Então, ele empoderou. Em Atos 1,8, ele diz, vocês receberão poder. A palavra poder é dunamis em grego, de dinamite, de dinâmico, de dinamizado. Ou seja, Deus vai te dar dinâmicas. Deus vai te dar graça, né? Agora, eu me admiro de muitas pessoas que separam, eu vou falar novamente, eu preciso usar essa aula. Pessoas que separam o evangelho da sua vida. Eles pegam o evangelho e colocam numa parte da sua vida. Você está errado. O evangelho deve ser a sua vida e não parte dela. Não, minha vida profissional é uma coisa, a religião é outra. Você não é crente coisa nenhuma, como diria o André Valadão. Você não é crente não. Né? Por quê? Porque você está separando, não tem separação. Não tem separação. É tudo uma coisa só. Não é casamento e igreja. É tudo. É tudo junto e misturado. Como diria o carioca lá da Gema, no Rio de Janeiro. É tudo junto. Então, o que você precisa, meu querido? O que você precisa entender nesse processo todo? Você precisa entender que Deus está te chamando para algo muito mais poderoso do que ser cristão. Na maneira normal de aprender. Né? Quero agradecer você que está aqui. Fica com a gente, não sai não. Não sai porque talvez uma palavra aqui vai mudar a tua história, tá bom? Então, Jesus, ele preparou e ele empoderou eles. A outra coisa que Jesus fez, ele nos entregou a designação de onde realizar o trabalho. Onde é que eu vou evangelizar? Eu vou evangelizar lá no prédio da igreja, lá na Rua das Castanheiras. Eu vou evangelizar lá dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, na Assembleia, na Presbiteriana, na Renovada, na Mundial, Intercontinental, Intergaláctica. Não, querido. O evangelismo é em todo lugar. É em todo lugar. Onde você estiver. Você está na fila do banheiro, você evangeliza. Você está num evento de uma empresa, você evangeliza. Você está na faculdade, você evangeliza. Você está no Uber, no aplicativo, você evangeliza. Você está na internet, você evangeliza. Em todo lugar. A Bíblia diz assim, em todo lugar. Então, o que você precisa entender nessa lição de hoje? Que o propósito do evangelismo é fazer com que as pessoas vivam o reino de Deus. Vivam o reino de Deus, né? Como eu disse para vocês, eu como pastor, eu estou assim muito preocupado com o cristianismo de hoje em dia, de pessoas que separam, até pastores, não pastor tempo integral como eu, que vivo 24 horas por dia na obra, tenho aí um tempinho bem vagozinho assim que eu trabalho com a editora, com meus livros e tudo mais. Mas não, querido, eu quero que você entenda algo, né? Tem alguém me chamando, mas eu estou na live, né? E já devia estar na live também, essa pessoa está me chamando, né? O que eu quero que você entenda é que Deus,
ele tem uma direção para você, ele tem um direcionamento para você, né? E esse direcionamento, seja você pastor, presbítero, obreiro, não sei o quê, não é só dentro das quatro paredes da igreja, não, né? Não é não. Nós precisamos avançar, crescer, prosperar naquilo que Deus falou, que é pregar o evangelho, né? Em todos os lugares onde temos tempo para testemunhar, né? Mateus 28, 18 a 20 diz assim: então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Né? Os fins dos tempos chegaram? Não, então Jesus está com a gente aqui agora. E ele falou assim, ó, vocês têm que fazer discípulo. O que é fazer um discípulo? É fazer um imitador. É fazer alguém que faça a mesma coisa. Né? Faça igual. Não é inventar a roda, é só girar ela. Sabe? E muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia, querem inventar um evangelho de novidade. De vez em quando, ontem estavam me mostrando, nada contra, tá? Nada contra, ó, né? Estavam mostrando aí um pastor aí que ele fez um evento no estádio com milhares e milhares e milhares, ele tem milhões e milhões de seguidores. Tudo bom, tudo ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o evangelho é um só. Se começar com muita novidadezinha, se começar com muita revelação, né? Eu coloco a revelação entre aspas, tá? Porque tem a revelação verdadeira e tem essa entre aspas. Toma cuidado, né? Principalmente com aqueles que criticam o evangelho. Principalmente com aqueles que criticam igrejas, pastores, instituições. Esse tipo de gente não é de Deus. Eu falo com todas as letras. Não é de Deus. Já tem o diabo para bater na igreja. Não precisa de crente para bater nela. Tá bom? Tá? Então, pastor, mas é preciso pregar, porque tem a apologética, porque tem não sei o quê, porque tem a heresia, e isso, e aquilo outro. Ok, né? Tem a boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Não está na Bíblia, mas é um bom versículo. Tá bom? E enquanto isso, as pessoas ficam escandalizadas com o evangelho. Por quê? Porque a pessoa está usando um meio de comunicação tão poderoso quanto a internet para falar mal de igreja. Você acha que estou nervoso? Estou não. Mas vamos lá. O texto acima resume o chamado e a capacitação, e o empoderamento e a designação. Então, ó, chamado, capacitação, empoderamento e designação. Paulo também falou dessa descrição de trabalho para os discípulos e para o povo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aqui eu gosto da tradução que diz assim: sede, meus irmãos, firmes e constantes. Sabe o que é constância? É você continuar. Tem muita gente que está me assistindo agora que tem problema de continuidade. Você começa o negócio e não termina. Você começa uma coisa e não vai para frente, né? Eu quero dizer para você como que as pessoas vão confiar em você se você mesmo não dá esse tipo de confiança. Jesus falou para os discípulos: vocês vão, façam discípulos, não importa o que acontecer com vocês, continue fazendo, continue fazendo. Praticamente todos os discípulos morreram, foram assassinados. Assassinados por quê? Porque foi injusto o julgamento deles, alguns crucificados, flechados, decapitados, cortados ao meio. Tanta coisa aconteceu, mas eles não deixaram de fazer aquilo que Jesus mandou, né? Então, o que é que eu preciso entender sobre o propósito da evangelização? Primeiro propósito, ser testemunha. Né? O que é uma testemunha? É alguém que comprovou, é alguém que pode dar veracidade aos fatos. Isso é uma testemunha. Né? Num julgamento, para que o juiz dê a causa, ganha para um lado, para o outro, os dois lados precisam apresentar as suas testemunhas. Né? Nós não estamos falando de julgamento, mas nós estamos falando de comprovação
de que o reino de Deus existe e que no reino de Deus há cura, que no reino de Deus há transformação, que no reino de Deus há milagres, que no reino de Deus há provisão, que no reino de Deus há transformação. E tem testemunhas disso. Eu sou uma testemunha. Eu estava assistindo um filme ontem na Netflix chamado I Can Only Imagine, que é a história de uma música que fez muito sucesso nos Estados Unidos, uma música cristã, né? E esse rapaz fez essa música por causa de um problema que ele teve com o pai dele. O pai dele espancava ele, a mãe dele abandonou de tanto apanhar ele, e ele viveu com o pai na sua pré-adolescência e adolescência, até que ele foi embora de casa, fugiu de casa com ódio do pai. Não dando muito spoiler para você também assistir, I Can Only Imagine é o nome do filme. E é um filme cristão. E o rapaz, ele faz a música, e a música é história e tal, e ele conta a história. Mas ele conta a história, sabe do quê? Da conversão do pai dele. De como o pai dele é tocado por um programa de rádio, onde o filho dele ia cantar na igreja. Ele primeiro bate no filho, o filho sai revoltado de casa. Atenção, essa cena do filme é importante. O pai agride o menino, e o menino, ele não vai revoltado fazer uma tatuagem, colocar um cabelo moicano e fumar droga. Ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja e ele vai cantar no coral. E quando ele vai cantar no coral, é transmitido ao vivo pela rádio. O pai dele, depois que passa um momento de nervosismo, de ódio, de rancor, porque o pai dele está descontando no filho alguma frustração que ele tenha, o pai dele se converte. Eu quero que você entenda, pregar o evangelho é isso, é ser testemunha. E no final da vida, o menino fala, eu fiz essa música para o meu pai, e quando ele se apresenta para uma multidão, mas ele só vê uma pessoa na plateia, a imagem do pai dele. Então o que eu quero que você entenda, meu amado, é que Deus, Ele quer te abençoar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é evangelizar, não importa a luta que você tenha. Não importa se você foi agredido pela vida, não importa se você teve um desacordo comercial. Deus não tem culpa dos seus problemas. Deus não tem culpa. Às vezes as pessoas punem a igreja, punem o evangelho por causa dos seus problemas. Quer dizer, você não deixa o evangelho entrar na tua vida, mas quando há alguma coisa errada na tua vida, o evangelho tem culpa. Não é absurdo isso? Né? Você não pede oração para o teu pastor. Vamos falar aqui a meu favor. Você não pede oração para o teu pastor. Aí você toma uma decisão, dá errado, aí você sai da igreja, porque o teu pastor não te ajudou. Tem cabimento? Mesma coisa. Então, você é testemunha. Agora, para você ser testemunha, você precisa continuar firme. Ser testemunha é alguém que dá testemunho, alguém que testificou, algo que sabe por experiência pessoal, por testemunho pessoal. Não é? Então, o testemunho do cristão é muito importante para que as pessoas vejam que Deus é bom. Né? Que Deus é bom. Lá em Mateus 5,19, Jesus ele fala para alguém que foi curado. Ele diz assim, ó, vá para sua casa e para os seus parentes e conte tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. O que Jesus quer que você faça? Fala comigo, espalhar a notícia. Fala aí, espalhar a notícia. Sabe o que a gente precisa fazer, gente? Espalhar a notícia. Hoje nós estamos vivendo o tempo das fake news, né? A pessoa recebe um negócio lá, depois ela pega e posta para todo mundo ver. Né? E hoje postam mentiras, fake news, né? Mentiras são notícias falsas. E a verdade as pessoas não estão espalhando. Espalhe a verdade, seja testemunha, né? Sem dúvida, o breve período de tempo que o mestre passou com esse homem foi suficiente para treiná-lo na arte de ensinar a pregar. Olha, você recebeu a bênção aqui, agora vai e fala para os seus parentes. Fala para os seus amigos, fala para os seus vizinhos.
Talvez ele apenas tinha sido instruído nas verdades básicas do Evangelho do Reino de Deus, mas a sua experiência de cura e libertação já era o suficiente para testemunhar do poder de Deus em sua vida. A minha mãe, pastora Cida Miyazato, ela já morreu há muitos anos, sabe? E ela é responsável pela minha conversão também, né? Eu, quando era bem criancinha, ia com ela nos terreiros de Umbanda e Candomblé para buscar algum poder para poder resolver o problema com meu pai. Aí depois ela foi para a igreja Casa da Benção. Chegando lá, ela encontrou Jesus, ela foi abençoada. Imediatamente, ela perguntou para o pastor: o que eu faço, pastor? O que eu posso fazer para ajudar a igreja? O pastor deu um bolo assim de panfleto, de folheto, que tinha assim, ó: venha para o culto de libertação, o homem de Deus, pastor Sinésio Teodoro Gouveia vai orar para você, e tinha a foto do homem de Deus lá. A minha mãe pegou aquele papel e ia no ponto de ônibus, no trem, na rua. E quando a pessoa reclamasse qualquer coisa da vida, a minha mãe pegava um panfletinho dessa e falava assim: ó, por que você não vai nesse lugar aqui, ó? Esse homem aqui, ó, o pastor Sinésio, ele orou por mim. E eu estou muito abençoado. E a minha mãe fez isso com 1, com 10, com 20, com 100, não sei quantos. E eu vendo aquilo, anos depois eu iria me converter. Agora, por quê? Porque a minha mãe pregava o evangelho. A minha mãe orava pelas pessoas. A minha mãe orava pelo meu pai todo dia, né? Então, todos podem fazer, né? Não tem esse negócio de, fulano não tem condição, não tem capacidade. Pregar o evangelho, todos podem fazer. Ser pastor, nem todos, tá? Né? Lembra lá dos ministérios que a gente falou semana passada? Uns para apóstolos, outros para doutores, professores, mestres e tudo mais, não sei o quê. Não, mas evangelizar, todos podem. Não importa, querido, se você tem 30 segundos de convertido. Eu oro por você agora, você aceitou Jesus. Você desligou aqui e encontrou alguém na frente, você já pode falar de Jesus para a pessoa. Você é testemunha. Só isso que você precisa ser, testemunha. E qual é a missão de ser testemunha? Espalhar. Contar para todo mundo, né? Os fofoqueiros de plantão aí. Contar para todo mundo. Contar o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus já fez na sua vida? Jesus tirou a depressão de você? Jesus curou você de uma dor de cabeça? Jesus talvez tenha te dado uma provisão sobrenatural, financeira? Seja o que for. Testemunhe. Fale para alguém. Talvez essa pessoa está frustrada e só dela ouvir que você conseguiu, ela pensa: se ele conseguiu, eu também consigo. Se ela conseguiu, eu também consigo. Mas não, as pessoas ficam tímidas e Deus não quer que você fique tímido, né? Em Atos 4, 1 e 2 diz assim, ó: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram sacerdotes, capitão da guarda do templo e saduceus, e estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 13 agora, do mesmo capítulo. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Sabe o que é homens iletrados? E homens incultos? Pessoas que não tinham capacidade intelectual, que não tinham formação. Pedro e João eram pescadores, gente simples. Aí o que diz no versículo 13? Atos 4:13. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que quer dizer? Que eles eram testemunhas. Eu quero que você entenda, querido, não precisa, para ser um evangelista, pregador do evangelho, você ter capacidade intelectual, ter formação acadêmica, frequentar longos períodos de escola e tudo mais, bíblica. Não, o que você precisa é ser testemunha. É falar: eu vi o que Deus, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Né? Mas não, as pessoas estão sendo intimidadas.
A cada dia, mais intimidações, né? Agora, uma coisa que eu vejo, né? Vamos falar um pouquinho agora de testemunho, mas de comportamento, tá? Porque no meio evangélico a gente fala assim, ó, fulano tem que dar testemunho e tal, né? A questão do comportamento é muito importante, porque muitas pessoas falam de Deus pelos cotovelos. Aí na internet tem um monte. Não, porque Deus, porque Jesus, e não sei o que, não sei o que lá. Aí quando você vê, chega fevereiro, tá lá de fio dental no carnaval. Aí o testemunho foi para onde? Então, agora eu estou falando da segunda parte do testemunho, que é o seu comportamento. O seu comportamento vai validar aquilo que você fala. Então, se você é um cristão e você não tem testemunho, que é um comportamento, aquilo que você fala vai ficar invalidado. Eu como pastor, você vem me ver pregando aqui na internet, me ver pregando na igreja, me ver lançando livro e tal, amanhã ou depois você me vê aí cheio de cachaça na cabeça. Você vai acreditar no que eu falo? Não vai. Você me vê brigando na rua, falando palavrão, mostrando o dedo, você vai acreditar no que eu falo? Vai nada. Aí você fala, mas o senhor é pastor. Não, eu sou cristão. E você também é. Então, vamos abrir um parênteses aqui bem grandão, ó. Como está o teu testemunho? Ele está validando a tua fé ou ele está invalidando? Aí você que é ignorantão, hoje eu tô pegado, viu? Você que é ignorantão, você fala assim, então é melhor não servir a Deus nada. Não, senhor, o melhor é você tomar vergonha na cara e mudar. Mudar, simplesmente. Ué, como diria o pastor Geraldo, que pregou no meu primeiro encontro, ele era de Goianópolis, lá no estado de Goiás. Ele falava o seguinte, você errou, veste uma cara de pau, vai lá e pede desculpa. Vai lá e fala, errei. Olha, me perdoa, me ajuda, quero mudar, tal. Foi o que Pedro fez. Pedro negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou. Depois o que ele fez? Se arrependeu. Pronto. Se arrependeu. E como ele se arrependeu, Deus continuou o plano na vida dele. O grande problema de muitos cristãos é que não se arrepende, né? Então eu quero que você se arrependa. Agora, você precisa ser uma testemunha eficaz, é disso que eu estou falando, né? Salmo 78, 3 e 4 diz assim, daqui a pouco eu vou orar por você, tá bom? 12h33, se você quiser deixar já o seu pedido de oração, deixa aí, a gente vai orar, essa live vai ficar salva no YouTube, no Instagram, né? Fica com a gente, tem 14 pessoas assistindo agora ao vivo, não sai daí, vamos orar daqui a pouco juntos, tá bom? Né? E eu estou falando hoje, né? Nós estamos na lição todo dia, tá bom? De segunda a sexta-feira, falando sobre evangelismo, tá? A história de Israel é repleta de grandes vitórias. Mas vamos ver o que o salmista falou. Salmo 78, versículo 3 e 4. Olha o que o salmista diz. O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então essa história, gente, de levar para frente a boa notícia da palavra de Deus é desde o Antigo Testamento. Não é de agora. Não é do cristianismo, né? Lá em Deuteronômio 6, o povo de Israel faz um voto com Deus de passar para os filhos. Quando seus filhos perguntarem acerca de tudo que aconteceu com vocês, vocês digam para ele como que Deus foi bom tirando vocês como um forte do Egito e os fez peregrinar na terra por 40 anos, e deu as leis, os estatutos e os preceitos, e deu as festas, e deu as promessas, e levou vocês a uma terra que mana leite e mel. Ensina isso para os seus filhos. Até hoje eles fazem. E nós precisamos fazer o mesmo com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer o mesmo. Amém? De que forma que eu posso ser uma testemunha eficaz? Uma testemunha que vai dar certo? Primeiro, devemos declarar as obras de Deus. Não é a minha obra.
Não é a obra do pastor, não é a obra do missionário, do apóstolo. É a obra de Deus. Você deve proclamar, declarar o que Deus fez para essa geração. O que Deus fez? A gente costuma dizer o que os homens não fizeram. Ou que os homens fizeram. Mas nós precisamos declarar é o que Deus faz. O que Deus tem feito por você, isso não pode ser refutado, não pode ser questionado, não pode ser contrariado. Deus fez, Deus fez. Tá certo? Então, nós precisamos saber que somos salvos, libertos espiritualmente, curados fisicamente, financeiramente estáveis, livres de todo medo e cheios do seu amor. Mas e se uma dessas coisas ainda não aconteceu? Se você está desempregado, se você está com tristeza, com angústia, não deixe de testemunhar. Lembra que eu falei agora há pouco? O poder não é seu. O poder não é seu. O poder é de quem? De Deus. Tá? O poder é dele. Numa aula anterior eu falei que fé não é uma questão de triunfalismo, de vitória o tempo todo. Fé é uma questão de crença. Tendo ou não tendo, eu estou crendo. Lembra que Jesus ele repreendeu Tomé, que pediu para colocar a mão no lado dele para ver se era ele mesmo, para colocar a mão nas feridas? Aí Jesus falou assim, Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Tomé, seja crente. Jesus fala para Tomé, não seja duvidoso, seja crente. Entendeu? Então eu preciso crer em Jesus, acontecendo ou não acontecendo. Lembra da música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não é assim que o menino canta lá? A gente canta a música, mas não quer viver ela. Então eu quero que você entenda. Pregar o evangelho é incondicional. Ou seja, é Deus que é aquele que valida aquilo que nós pregamos. Amém? Tá? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então, nós precisamos pregar o evangelho de Deus, as obras de Jesus. Né? Aí, Jesus não fez na sua vida, mas ele fez na vida de Pedro, que era um brigão. Jesus fez na vida de Davi, que era um menino do meio do mato. Jesus fez na vida de Noé, que construiu uma arca pela fé. Jesus fez na vida de Esther, que era uma menina tímida que se transforma numa rainha. Jesus fez na vida do paralítico do campo do poço de Betesda. Jesus fez na vida da mulher samaritana no poço de Jacó, da mulher que andava encurvada. Jesus fez na vida de alguém. E se ele fez na vida de alguém, ele vai fazer na vida da pessoa com quem você está falando. É simples, não é complicado. Quem complica somos nós. Deus é simples, quem complica somos nós, sabe? E a gente precisa entender o evangelho com simplicidade. Eu fiz um estudo alguns anos atrás sobre os principais pregadores do mundo. Vou citar alguns, talvez você nem conheça. Né? O mais famoso dele, Billy Graham, Morris Cerullo, Rex Humbard, Jim Swaggart, Benny Hinn. Todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Eles juntavam multidões eram curadas e a palavra que eles pregavam, muito simples. Não tinha revelação, Deus mostrou. Né? Eu gosto muito de pregar mostrando origem bíblica, grego, hebraico, aramaico. Não tinha nada disso que eles faziam. Eles pregavam o evangelho simples. Simples. E na hora de orar, pessoas eram curadas, eram transformadas, eram libertadas. Talvez seja o momento da gente refletir sobre a simplicidade do evangelho. Hoje em dia se sabe muita coisa. Né? Se sabe quantos quilos pesava a coroa da rainha Esther, né? Quantas franjas tinham o talite de Jesus. Mas não precisa de nada disso para pregar o evangelho, gente.
O que a gente precisa para pregar o evangelho é falar assim, ó, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou, Jesus abençoou, Jesus transformou água em vinho, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Só isso, né? E outra, gente, contar a sua história. Porque eu tenho certeza absoluta, você pode ter aceitado Jesus e não ter recebido nenhuma bênção. Tá? Deixa eu fazer esse desafio aqui, ó. Uma pessoa aceitou Jesus há vários meses e ainda não recebeu nenhuma bênção. Mas essa pessoa, ela frequenta a igreja, ela está procurando aprender, ela já batizou ou vai batizar, e ela está naquele momento de fé. Eu quero dizer para você, essa pessoa, ela vai falar de Deus com entusiasmo, mesmo não tendo recebido nada. Sabe por quê? Porque evangelho não é cura, evangelho não é prosperidade, evangelho não é libertação, evangelho não é provisão. Sabe o que evangelho é? Evangelho é salvação. Salvação. Evangelho não é dinheiro. Evangelho não é ressuscitar morto. Evangelho é salvação. Essa é a principal parte que eu quero que você entenda nessa aula de hoje. O propósito do evangelho é salvação. Agora, o acessório, cura, libertação, expulsar demônio, isso é sinal. Agora, o evangelho não é para curar ninguém. O evangelho não é para dar prosperidade, dinheiro para ninguém. O evangelho não é para ressuscitar pessoas. O evangelho é para salvar vidas. Vocês entenderam a diferença? Entenderam que os sinais, isso tudo que eu falei, que são bênçãos, e eu quero, quem quer, eu sei que você quer. É bênção. Mas se Deus não der, a salvação está garantida. Salvação está garantida. E é isso, querido, que nós precisamos nos apegar. Pregue o evangelho. Conte a sua história. Essa pessoa que eu dei o exemplo aqui, ela não recebeu nenhuma bênção até agora. Mas se você perguntar para ela, ela vai dizer assim, eu estou muito empolgado, Deus me deu paz, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo outra pessoa, eu estou me sentindo mais confiante, eu estou me sentindo mais livre, eu estou com muita esperança. Isso é que é o evangelho. A pessoa começa a contar a história dela. Agora, se Deus abençoar, aí imagina o tamanho do testemunho que fica. Não é verdade? O testemunho mais poderoso que um cristão pode dar, já partindo para a conclusão, é compartilhar suas experiências pessoais. Né? Tem uma pessoa que eu quero citar aqui, uma família, que é a missionária Guiomar e o pastor Nicélio lá de Brasília. Meus irmãos, esse casal, que são líderes de uma mega igreja lá em Brasília, eles já passaram por tanta coisa na vida que eu fico me perguntando, Senhor, se eu tivesse passado por 1/1000 do que eles passaram, será que eu estaria firme com o Senhor? Meu irmão, eles casaram muitos anos atrás, tiveram uma filha que nasceu praticamente morta, a menina já passou por dezenas de cirurgias e está numa cadeira de roda, tetraplégica. E a menina cresceu, e quando a menina foi levar a menina na escola, um assaltante vai dar um tiro na nuca do pastor Nicélio e também fica tetraplégico. Assaltos e mais não sei o quê, e eles estão firmes lá com Deus. Sabe por quê? Porque eles não creem no evangelho do dinheiro, do bem-estar. Evangelho. Posso falar um negócio agora? Agora talvez você vai até ficar meio escandalizado com o que eu vou falar. Evangelho não é sinal de bem-estar. Evangelho é certeza de salvação. Jesus falou para os discípulos, vocês vão ter muita aflição, viu? Aflição é a palavra antiga para depressão. Ou seja, vocês vão ser muito pressionados, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, tem um ânimo ruim e tem um ânimo bom. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer.
Ou seja, Jesus falou assim, ó, enquanto vocês estão no mundo, vocês vão sofrer. Mas, ó, assim como eu fui, eu estarei com vocês todos os dias. Então, testemunhe, né? Os cristãos devem ser capazes de testemunhar a sua vida em 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa sobre a quantidade do que se prega, tá? Às vezes você irrita pessoas de tanto que você fala. Amanhã eu vou falar disso, tá bom? Aqui na live, tá? Amanhã tá combinado. Eu vou falar sobre mais detalhadamente. Mas tem gente que fala demais, fala demais, fala demais, fala demais. A pessoa fala assim, ah, não, esse crente fala demais. Não, aprenda a testemunhar em 5 minutos o que Deus fez na sua vida. Deixa um gostinho de quero mais. Você vai ver só que a pessoa vai querer. Tá bom? Então, para concluir, em qualquer circunstância, devemos estar prontos e dispostos a falar sobre o que o Senhor fez por nós. E quais são as razões para que nós tenhamos fé em Deus, ainda que não tenhamos recebido a bênção. Eu conheço uma senhora que ela aceitou Jesus para restaurar o casamento. O marido morreu, o ex-marido morreu, nunca restaurou o casamento e essa mulher é pastora hoje. Vocês estão entendendo? Pergunta para ela se ela está triste com Deus, se ela desviou, porque o marido dela não quis. Não, ela está até hoje com Deus. É isso que nós precisamos entender sobre o Evangelho. Então, queridos, fique com esta palavra hoje. Vamos orar daqui a pouquinho? Eu quero pedir para você colocar agora o seu pedido de oração, tá bom? Já resolvi o problema da mudez aqui do Instagram e do YouTube. Depois a gente vai editar o vídeo no YouTube e vai ficar com o som tudo bonitinho, viu? Fica tranquilo, tá? Hoje a tecnologia tem essas coisas boas, né? Você quer colocar o seu pedido de oração? Coloca aí, eu vou te dar alguns minutos, né, para você. A Milei está colocando aí em português o título do filme, Deus abençoe, né? Coloque aí o seu pedido de oração, daqui a pouquinho nós vamos orar, daqui 5 minutos eu oro por você e pela sua família, tá bom? Então, põe aí o seu pedido de oração. Tá almoçando já? O que você está almoçando aí? Pastor Abiel Carvalho, o evangelho é renúncia, é isso mesmo, pastor. É isso mesmo, vamos para cima, em nome de Jesus. Vamos renunciar tudo que não presta e abraçar tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Pastor Abiel que batizou uma galera aí ontem, Deus abençoe. Nós também batizamos domingo passado, foi bênção pura, a igreja não para, né? Como diz o cantor lá, pressionados, mas não desanimados, né? Bom, o pessoal vai colocando aí os pedidos de oração pela saúde, família e finanças da Mileide, o Claudinei que é recém-chegado na nossa igreja, um homem de Deus, pedindo oração pela família. Vai colocando aí, gente, que nós já vamos orar dentro de alguns instantes. E amanhã, né, o ensino é como, a quem e onde evangelizar. Como, a quem e onde evangelizar. Amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo horário, né? Aí a gente vai, né? Ô Claudinei, depois você precisa me ajudar, viu? Que o negócio aqui é brabo. Tem hora que o som não funciona e tal, aí eu vou correndo atrás aqui, dá tudo certo. Claudinei é especialista em lives, né? Que Deus abençoe. Bom, gente, tem gente que tá pedindo oração pela família. Nós vamos orar dentro de alguns instantezinhos, mas deixa eu deixar alguns recados importantíssimos para você agora, tá? Nós estamos aqui em Sinop, norte do Mato Grosso, a quase 600 quilômetros de Cuiabá, né? Você que está me assistindo no Brasil inteiro aí pelas redes sociais. E a nossa igreja fica aqui no centro de Sinop, no setor comercial, na Rua das Castanheiras, 584, e nós temos a nossa filial que fica ali no Jardim Moarama 2, em frente à Farmácia Popular, tá bom? Temos culto lá sexta e domingo e na sede quinta e domingo, além dos cursos e tudo mais, tá? Mas nesta quinta-feira eu quero fazer um convite especial para você. Estará conosco a pastora, né, e a missionária Leila Leventi. A missionária Leila Leventi, ela é uma mulher muito usada por Deus na área de libertação, tá? E ela foi chamada por Deus para ajudar pessoas. Ela já é uma senhora, vou até colocar no YouTube, você vai ver a imagem dela aí, né? Ela vai estar conosco
quinta-feira, né, a partir das 19h30. Nossas células todas vão estar lá na igreja para a gente fazer um momento forte de oração por libertação. Se você precisa de uma libertação em alguma área, se você sente que existem forças espirituais na sua vida em alguma área, não perca o culto de quinta-feira, né, que vai estar conosco a pastora Leila Leventi, que era da equipe da doutora Neuza Itioca, que foi uma das maiores autoridades no Ministério de Libertação do Brasil. A doutora Neuza Itioca, ela faleceu faz um mês atrás, 2 meses atrás, uma mulher muito usada por Deus, e ela passou os conhecimentos e as revelações para a pastora Leila. Então não perca este culto da RCE com a pastora Leila Leventi, ok? Vamos orar então em nome de Jesus? Quero agradecer a todos vocês aí que estão com a gente. Vamos orar, oração pela minha saúde e pela irmã Geisi, que irá prestar concurso domingo. A Vânia Cordeiro está pedindo oração. A Ilza está pedindo oração pela saúde da irmã que continua em coma. Meu Deus, vamos orar por ela. Pelo irmão José que está viajando, né, que é membro da nossa igreja também. Vários estão pedindo pela família. Vamos orar então, em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, nesta tarde, agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que assistiu essa live comigo. E eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor, Deus, entre com a tua mão poderosa para abençoar essas pessoas, seja na área que elas estiverem tendo necessidade, Pai. Mas eu quero também pedir, Pai, que o Senhor, ó Deus, agora dê capacidade, dê, ó Deus, empoderamento, dê, ó Deus, agora direção, para que essas pessoas, ó Pai, sejam ganhadores de almas, sejam, ó Deus, pregadores do Evangelho do Reino de Jesus Cristo. E que, ó Deus, agora como testemunho disso, eu te peço que o Senhor as abençoe, eu te peço que o Senhor, ó Deus, aumente a fé, dê a elas, ó Deus, motivação, dê a elas entusiasmo, dê a elas, ó Deus, desejo de serem seus filhos, Pai. Eu oro, Pai, repreendendo se houver, ó Pai, algum ataque nas emoções. Eu oro pela pessoa que está internada, eu oro pelo Milton, Pai, que vai fazer mais uma cirurgia, ou já fez, Senhor, hoje ainda. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está em coma. Meu Deus, que o Senhor pode tirar ela do coma e curar, ó Pai, para a Tua glória. Abençoa, Senhor, agora a vida financeira. Abençoa, Senhor, agora os desafios pessoais de cada um, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom comigo, com a minha esposa, com a minha casa, com a igreja que eu sou pastor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora eu te peço, Pai, abençoa ainda mais. Nós precisamos que o Senhor continue fazendo milagres, operando, Senhor, para nós continuarmos pregando o Evangelho do Teu Reino nessa cidade e nas cidades, ó Pai, onde nós atuamos com a Casa da Bênção na região. Abençoa os nossos apóstolos, os nossos missionários, os nossos líderes, abençoa todos, ó Pai. Abençoa, Senhor da glória, essa segunda-feira, Pai, que seja uma segunda-feira abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Quero agradecer o teu carinho, a tua audiência. Hoje tivemos aí, né, praticamente toda a live, aí, um grande número de pessoas, e eu quero agradecer o seu carinho, a sua atenção para esse tema tão importante chamado evangelismo, né? Então, espero que você tenha pegado aí tudo que nós falamos. Mas, resumindo, o evangelho é a pregação do reino de Deus em todas as esferas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma ótima tarde para você, um beijo no coração, Jesus te ama, eu também. Esteja conosco amanhã, no mesmo horário, por volta do meio-dia. Estaremos aqui na live, tanto no Instagram, quanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, tá bom? Deus abençoe, uma ótima tarde para vocês. Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? Porque vai ser bênção para as pessoas, eu tenho certeza.